Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa e se cuidando. Gente, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da matéria de História e de forma bem específica no governo constitucional de Getúlio Vargas. Antes de fazer uma pequena revisão em cima daquilo que nós já tínhamos trabalhado aqui concernente a esse governo, até para dar uma lembrada. Bom, Vargas ele ascende ao poder com a dita Revolução de 1930, que na verdade foi um golpe de Estado. De forma bem clara, ele dissolve os governadores e nomeia interventores no intuito de canalizar para si as tomadas de decisões, ou seja, ele centraliza o poder em suas mãos. Estabelece o Código de Interventores, né? Isso desagrada inclusive a figura do Estado de São Paulo, né, que era a base da economia por conta do café, da agroexportação. E não apenas isso, né? Ele estabelece a reforma eleitoral. E no ano de 1932, nós vamos ter o que nós discutimos aqui, a Revolução Constitucionalista. Na verdade, ela defende a formação de uma Constituição para dar legitimidade ao governo Vargas e critica o interventor paulista porque só representava os interesses varguistas, né? E aí, até porque São Paulo não se sente prestigiado em relação automaticamente à figura do governo de interventores nomeados por Vargas, né? E começa a pedir o fim dessa política. Nós vamos perceber que a grande consequência que nós vamos ter desse governo é a formação da Constituição de 1934, que além de dar garantias ao voto feminino, estabeleceu o voto secreto como o intuito de acabar com as fraudes eleitorais que já existiam na época da República Oligárquica, né, a corrupção eleitoral. E não somente isso, pessoal. Um ponto que eu acho que é destaque é o voto secreto, o voto universal, contudo os analfabetos estão excluídos, e a formação da consolidação da legislação trabalhista, direito, por exemplo, ao salário mínimo, a regulamentação do trabalho feminino infantil, o descanso semanal, férias remuneradas e também a formação do ensino primário gratuito obrigatório fomentado pelo Estado brasileiro e, de forma bem peculiar, uma intensa laicização desse ensino primário. O governo constitucional de Vargas vai de 34 a 37. É muito importante destacar que aos poucos você tem uma diminuição do poder das oligarquias e também dos tenentes, e aos poucos o Brasil se torna menos regionalista, uma vez que os interesses econômicos do governo Vargas era defender as vontades da burguesia, que exercia a pressão para uma acentuação da adoção da política de substituição de importações e a intensificação do processo de industrialização no país. Os tenentes ficaram divididos, então de um lado ficou um grupo da esquerda e o outro ficaram um grupo da direita. Os tenentes oriundos da direita, né, eles automaticamente formaram um grupo chamado AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha como principal liderança o Plínio Salgado e era de orientação fascista. Isso é interessante citar. Por quê? Porque a AIB ela critica o imperialismo, ela critica o socialismo e o comunismo, ela questiona o capitalismo financeiro, né, e critica o liberalismo, né? O lema deles é Deus, Pátria e Família, né? Conhecidos como camisas verdes, eles se saudavam com uma expressão indígena chamada Anauê. E, na verdade, aos poucos eles recebem o apoio tanto do clero, como dos latifúndios, como da classe média, e a simpatia do governo Vargas, uma vez que eles defendiam a formação de um Estado forte, centralizado, ou seja, um Estado totalitário, governado por uma única pessoa, né? Ou seja, o unipartidarismo bem clássico da figura do fascismo, né? Por isso que dizemos que o governo Vargas ele teve esse apreço ao fascismo e é o que caracteriza esse movimento pendular. Além disso, pessoal, é importante destacar que os tenentes da ala da esquerda formaram também a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha como principal liderança Luiz Carlos Prestes. Estabeleceu uma crítica ao imperialismo, eles eram anti-imperialistas, eles criticavam o capitalismo financeiro, criticavam o liberalismo, mas defendiam o comunismo e o socialismo. Defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras, né, a revogação, né, o fim, no caso, de você esperar para pagar a dívida externa, né, a formação de um governo popular, né, as liberdades individuais, a reforma agrária, ou seja, a distribuição igualitária de terras, né, e também a revolução pelo viés, pelos moldes comunistas, né. Vargas, vendo que a ANL poderia ser uma ameaça ao seu governo,
coloca ela no estado de uma ilegalidade, assim como o Partido Comunista Brasileiro, né, desmobilizando o movimento da ANL. Contudo, né, Prestes, percebendo que a Revolução Comunista era uma questão de tempo para o Brasil, né, formou o que nós chamamos de Intentona Comunista, que inicialmente começou na região de Natal, que vai ser duramente reprimida pelo governo de Vargas. Chega ao estado do Rio de Janeiro, que também é reprimida, essa Intentona Comunista, que defende claramente as revoluções pelos moldes comunistas, com o apoio do operariado, até porque Prestes queria que o operário no eixo Rio-São Paulo começasse a fazer diversas greves, como já aconteceu em 1917, o que não vai acontecer. E aí isso leva com que Vargas estabeleça o estado de sítio por 30 dias e forme um tribunal de exceção, perseguindo e prendendo Luiz Carlos Prestes e a sua mulher Olga Benário, que foi mandada para os campos de concentração na Alemanha e será morta. A Olga deixou uma filha, Anita Leocádia Prestes, que hoje é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e todo um legado da ala do Partido Comunista. Inspirando-se no medo da sociedade que eles estavam, né, com relação ao comunismo, da possibilidade do país ser invadido por comunistas, Vargas, de forma estratégica, vai estabelecer o chamado Plano Cohen, que ele acreditava, isso na verdade é um plano fictício, no qual ele afirma, por meio dos principais periódicos de época, nos jornais de circulação na época, que o Brasil seria invadido por uma pessoa chamada Cohen, no qual estabeleceria uma revolução comunista e iria depor ele do poder. A consequência do Plano Cohen é que, ao invés de Vargas estabelecer novas eleições democráticas, o mesmo dá um golpe de Estado e forma o que nós chamamos de Estado Novo, e fecha o Congresso Nacional no intuito de canalizar para si todas as tomadas de decisões, né, uma postura centralizadora, arbitrária, autoritária, consolida a ditadura civil, mas não militar. O Vargas é um descrente da democracia, um descrente nos partidos políticos, ele não se sente representado pelas propostas político-ideológicas, né, dos partidos políticos, né, e também afasta de vez a possibilidade de uma ameaça, de uma revolução comunista, uma vez que com o Estado Novo, né, e quando ele fecha o Congresso, ele mantém a ANL na ilegalidade e também, né, a prisão e a arbitrariedade com as suas principais lideranças, nesse intuito de desmobilizar o movimento, e mantém o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. E aí forma-se o que nós chamamos do governo do Estado Novo, que nós vamos discutir nos nossos próximos encontros.